o presidente Lula embarcar amanhã para a China, adiou em um dia a viagem dele por causa de uma pneumonia, e durante essa viagem ele deve participar da posse, inclusive, da presidente Dilma Rousseff à frente do novo Banco de Desenvolvimento, é o Banco dos BRICS, né? O banco fica no prédio em Xangai, onde Dilma passará a morar e a despachar de lá. Então, além desse tema, quais são os outros que devem pegar durante essa viagem do presidente da República à China? Quem vai conversar com a gente agora sobre justamente esses assuntos, o que deve render dessa viagem, né? A primeira, digamos, grande viagem com uma grande comitiva, mais de 200 pessoas devem seguir com o presidente Lula, é o Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor, muito obrigada pelo contato conosco nessa manhã aqui na Band News FM. Vou perguntar para o senhor justamente dentre os temas, né, que devem nortear o encontro de Lula e Xi Jinping, quais serão esses temas? E eu queria também puxar um pouco para a pauta ambiental, que deve estar presente dessa vez, né, professor? Bom dia mais uma vez. Bom dia. É um prazer conversar com vocês. De fato, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, publicou ontem, ou hoje, se eu não me engano, no China Daily, um artigo justamente falando sobre a relação bilateral do Brasil com os Estados Unidos. E um dos aspectos abordados nesse sentido é de uma parceria em conjunto na questão climática, como você mencionou, no sentido de que são países importantes para a questão climática e que poderiam ter aí um papel mais ativo nessa situação toda e neste contexto. Mas também ele menciona a respeito da necessidade de desenvolver outras vertentes de parceria, na questão, não só na questão ambiental, mas na questão de investimentos, no comércio, na agricultura. Então você tem ali um apanhado geral daquilo que deve consistir a visita do presidente Lula na China nesse momento. Muito bem, professor. Eu imagino que, além, obviamente, de Brasil e China, a Rússia está bem de olho nesse encontro, até porque, recentemente, o presidente chinês Xi Jinping se reuniu com Vladimir Putin, mas, sobretudo, Joe Biden também está de olho nesse encontro, né? É claro que o senhor já começou dizendo a respeito da expectativa para o Brasil, mas eu queria saber em relação ao resto do mundo. É um encontro entre Brasil e China, tratando de comércio, tratando também, obviamente, de relações internacionais, sobretudo com relação à guerra. Qual a importância para esses outros países que também têm interesses no que Brasil e China vão discutir? O Brasil é um parceiro importante do BRICS, e eu acho que a gente às vezes não entende o quão importante o BRICS é para nós, no sentido do processo de reorganização da governança global. É uma realidade que você vê uma transição já começada há muito tempo do eixo econômico do Atlântico para o Pacífico. Isso é irreversível, porque a gente vê, e pelo que a gente tem notado, a China se transformou aí há alguns anos na maior economia global, naquilo que os economistas chamam de paridade do poder de compra, e a China tem muito claro o seu objetivo de chegar aí, em 2049, no centenário da República Popular da China, a uma renda per capita de 25 mil dólares, o que será extremamente disruptivo globalmente falando, porque você vai ter o maior país, na história da humanidade, a maior quantidade de pessoas na classe média com poder de consumo. E para nós, Brasil, isso é muito importante, porque nós somos parceiros da China, nós não somos concorrentes na questão de industrialização, até porque nós passamos aí por um processo de desindustrialização nos últimos anos e vai demorar muito para nós alcançarmos aí o que os chineses conseguiram construir ao longo dos últimos 40 anos. Então, para o Brasil, a parceria é fundamental, e o grande erro do Brasil tem sido, ao longo do tempo, primeiro, ter uma postura, às vezes, de subserviência àquilo que os Estados Unidos fazem, como a gente viu, por exemplo, no governo anterior, essa questão de alinhamento ideológico, que foi ruim para o país e não foi uma estratégia pragmática. Em segundo lugar, e aqui é importante nós pensarmos também, é que o Brasil concorre até mesmo com os Estados Unidos na questão do fornecimento de produtos à China. Então, nós temos aí uma oportunidade histórica de fazer uma aproximação maior entre os dois países e construir novas sinergias. Eu falo até mesmo
na questão de infraestrutura, onde os chineses têm uma expertise muito reconhecida internacionalmente. Afinal, são 40 anos de reforma e abertura e de um processo de construção de infraestrutura que o Brasil desesperadamente precisa na questão de portos, aeroportos, hidrovias, até mesmo uma saída para o Pacífico, que seria uma solução muito importante para tornar o preço dos produtos brasileiros mais competitivos ainda. E então nós vemos que esta possibilidade é muito grande. E, obviamente, que num cenário de realinhamento global, de lideranças globais em ascensão e outras em queda, é normal que haja aí um conflito e uma tentativa de tentar atrair para si aqueles que estão numa posição intermediária, mas que são parceiros importantes. Então, o governo Biden tem feito alguns acenos aí para o presidente do Brasil, no sentido de querer incrementar a política e a aproximação dos dois, mas os temas da pauta são temas que não de fato, terão aí um grande impacto no bolso do cidadão brasileiro, porque é a discussão de aproximação na questão democrática. Claro, tivemos os eventos que aconteceram em 8 de janeiro e 6 de janeiro, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e também na questão da pauta climática. Mas, em matéria de investimentos, você vê que não há esta grande elaboração no crescimento. E se o Brasil eventualmente aderisse aí à nova Rota da Seda e fizesse parte disso, obviamente que rapidamente o número dos investimentos chineses poderiam crescer substancialmente no Brasil. Então, os países olham para este momento, esta situação no Brasil, e cabe ao país, se tiver uma política inteligente, ter os projetos fazendo com que ele avance em estatura global e também na melhoria da sua condição econômica. Pois é, essa questão da infraestrutura, o Brasil é tão deficitário, né? Em novas obras e também na restauração do que a gente já tem. É tudo tão antigo, tão obsoleto, né? Seria um excelente mercado para se investir. Agora, professor, o senhor abordou um outro ponto, que é o da desindustrialização do Brasil. No início agora do governo Lula e também de alguns estados, eu vou citar o estado de São Paulo, governador Tarcísio de Freitas, ambos usaram o termo reindustrialização do Brasil, que deve ser uma meta, deve ser um norte também perseguido pelos governantes brasileiros. Como o senhor disse, na comparação, na disputa com a China, não tem nem, não é nenhuma disputa, né, no fim das contas, por causa da diferença de capacidade e de realização dos dois países. Mas, assim, que tipo de acordo comercial poderia ser feito nesse encontro, né, para que o Brasil mantivesse o volume de negócios com a China, já que não tem como concorrer, mas ao mesmo tempo buscar, né, essa reindustrialização para o país? Eu diria o seguinte: em primeiro lugar, os chineses têm um ditado que eu repito invariavelmente em todos os lugares. Eles falam assim: construa estrada e fique rico. Ou seja, o pressuposto da riqueza, o pressuposto do ganho econômico é a infraestrutura. Se você não tiver infraestrutura, não adianta você querer investir na construção de novas indústrias, porque você vai enfrentar justamente os engarrafamentos ou os processos complicados de você fazer com que os seus produtos sejam exportados. Então, em primeiro lugar, é resolver essa questão da infraestrutura, que é extremamente relevante. E é por essa razão que eles falam isso: resolve a infraestrutura, em segundo lugar, você vai ficar rico. Uma outra coisa que os chineses têm falado, e tem sido aí uma tônica importante, até mesmo do presidente Xi Jinping, é que os países devem desenvolver algum tipo de indústria disruptiva que seja a sua marca registrada globalmente falando. Quando um país desenvolve uma indústria disruptiva, ou seja, ele é líder naquele setor, ele é líder naquela área, obviamente que ele vai enfrentar a oposição de todos os outros, e a China você vê toda a campanha internacional que existe contra a China na questão do 5G, do TikTok, de outras tecnologias, porque ela vem de uma maneira disruptiva, alterando alguns mercados tradicionalmente pertencentes a outros países. Mas o presidente e a China fala que todo país deve buscar aí a sua indústria disruptiva para que invista nela
e se transforme no que vai dar aquele salto qualitativo na questão da renda da população. Ou seja, você tem um patamar de renda per capita, quando você chega ali nos 10 mil dólares, você fica mais ou menos preso, porque é fácil, é relativamente fácil você ser pobre e virar classe média, mas de classe média para rico é um salto muito substancial e você precisa fazer coisas diferentes. Então, e aí é que é importante o governo ter um papel no sentido de descobrir qual é aquilo que pode ser feito como uma indústria disruptiva. Mas no caso do investimento chinês, além da questão da infraestrutura, uma das coisas que nós poderíamos acelerar este processo de industrialização do Brasil é, em princípio, agregando valor maior às commodities no Brasil. Então, eu sempre comento o seguinte: ao invés de a gente exportar fruta, nós deveríamos exportar a fruta e exportar também a geleia, exportar também o alimento que você consegue produzir, utilizando o Brasil como base de produção, até mesmo já com a etiqueta, tudo escrito na língua do país de importação, aumentando aí a quantidade de produtos que são industrializados no Brasil e não vendendo somente o produto in natura, né, sem agregar valor. Então, esta é uma área importante que poderia ser feita. E veja só, o mercado chinês, e eu acredito que às vezes falta um pouco de incompreensão daquilo que está acontecendo na própria China. O governo chinês anunciou há algum tempo que tinha cancelado, que tinha descontinuado aquela política de um filho só, passou para 2 e agora são 3. Isto, em razão dos incentivos que o governo chinês vem dando à população para que tenham mais filhos, vai criar aí um mercado infantil enorme, onde você vai ter alimento, papinha, uma série de coisas que, se a gente pensar bem, pode ser uma área para desenvolvimento de novas indústrias no Brasil e agregar valor àquilo que o Brasil produz muito bem, que é a sua produção agrícola. Então, e não há nenhum erro nisso. Você começa com a sua vantagem competitiva na agricultura e, a partir daí, você tem os recursos necessários para investir em outras indústrias disruptivas. Então, eu diria que, no processo de reindustrialização do Brasil, se nós quisermos inventar a roda, vai ser um erro. Mas se nós quisermos agregar valor àquilo que nós já fazemos bem, talvez aí seja o pulo do gato necessário, e sem nenhum tipo de preconceito com relação a de onde vem o dinheiro, né? O Deng Xiaoping, que foi o grande ator da reforma e abertura da China, dizia o seguinte: não importa se o gato é preto ou se o gato é branco, se o gato caça rato, é um bom gato. Ô professor, a respeito de diplomacia agora, especificamente sobre a guerra, a situação do Brasil é delicada nesse sentido? Porque, até pelo contexto, né? Porque um dos atores principais da guerra, sem dúvida alguma, é a Rússia, que faz parte do BRICS. Um ator coadjuvante absolutamente importante é a China, também parceira do Brasil no grupo dos BRICS. E outro ator importante é os Estados Unidos, né? Que é um grande parceiro comercial do Brasil também. Na última visita do presidente Xi Jinping à Rússia, nessa recente da semana passada, o governo brasileiro chegou a dizer o seguinte: bom, a China foi lá para tentar negociar a paz, né? O Xi Jinping está tentando fazer essa relação, essa mediação para tentar negociar a paz. Já os Estados Unidos encaram de uma outra maneira. O Reino Unido também. Não, o presidente da China foi lá porque, na verdade, eles estão negociando armamentos com a Rússia. Enfim, são pontos de vista diferentes. E o presidente Lula vem dizendo constantemente que é uma tarefa dele também propor a paz e negociar a paz entre Rússia e Ucrânia. E certamente isso vai ser negociado com a China, discutido com a China nesse encontro. Como conseguir dosar eventuais desentendimentos ou desavenças nessa questão diplomática em relação à guerra sem agredir efetivamente as relações comerciais? Essa é a pergunta de $1 milhão que a China também se faz, não é? Porque a gente não pode esquecer que a China enfrenta aí a questão o fato de que ela é uma grande exportadora para Estados Unidos e para a União Europeia, não é? Então, os chineses também têm navegado aí com muito cuidado, atravessado o rio, como dizem, né, na própria China,
tocando uma pedra para os veios, sabendo que a situação não pode ser piorada nesse sentido. E também levando em consideração que, e isso que é uma coisa que a gente esquece, a China não vendeu tanto para os Estados Unidos como vendeu nos últimos 2 anos, né, em razão da pandemia e até mesmo nesse cenário de guerra. Então, os chineses têm navegado com muito cuidado nesse sentido. E o Brasil tem que adotar uma postura semelhante. Agora, uma coisa é verdade, esta guerra não é mais uma guerra de Rússia contra a Ucrânia, já faz muito tempo. Até porque ela se transformou naquilo que a gente chama de guerra por procuração, em que você vê os Estados Unidos em confronto ali direto com a Rússia e tentando atrair os chineses para essa emboscada, e o que eles têm evitado assim a todo custo e de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Mas os chineses têm ali, eles emitiram mais ou menos uma cartilha que diz o seguinte: olha, é necessário que se respeite o direito internacional, ou seja, a invasão da Rússia não é correta do ponto de vista internacional, do direito internacional, mas tampouco é correto esse processo de querer expandir a OTAN em áreas e acordos feitos no passado de não expansão da OTAN na vizinhança da Rússia, como se havia estabelecido no fim da Segunda Guerra Mundial. E até mesmo é uma forma de refrear a OTAN que, acredite ou não, há 1 mês e pouco atrás, o secretário-geral da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, estava visitando a Coreia do Sul para fazer parte da aliança. Ou seja, os chineses entendem que esta não é uma aliança que visa somente proteger a Europa, mas que está se transformando em algo global, com o objetivo, claro, de querer conter a China, globalmente falando. Então, essa é a realidade dos fatos. E o Brasil não pode se esquecer que esta guerra também não é unanimidade internacionalmente falando. Numa recente pesquisa que foi feita, 1/3 da população mundial é a favor da Rússia, 1/3 é a favor da OTAN, dos países do Ocidente, e 1/3 é indiferente, mas mais favorável à Rússia, uma vez que compreendeu que a guerra que está sendo travada tem muito mais o interesse hegemônico dos Estados Unidos do que qualquer outra coisa que possa ser utilizada como discurso político. Então, e você vê, tanto isso é a realidade, que os nossos parceiros no BRICS, China, Índia e África do Sul, têm adotado uma postura de não adesão àquilo que o Ocidente, que a OTAN tem perpetrado no cenário internacional, justamente porque entendem que é relevante para eles ter a consciência de que nós estamos no momento de construção de uma nova ordem internacional e que os esquemas atuais de pressão feitos pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pelos países da União Europeia, nem sempre vão funcionar, porque justamente para você redesenhar uma ordem internacional, você precisa necessariamente de atores que sejam isentos ou distantes. E quando você começa a se posicionar de determinada maneira, você efetivamente perde qualquer capacidade de negociação. Pois é, a gente está tão mergulhado no Ocidente que muitas vezes tem dificuldade para olhar o mundo de outra forma, né? O professor está trazendo esse choque Oriente-Ocidente, aliás... Outra perspectiva. Uma perspectiva de uma cultura tão milenar quanto... tão milenar, né? Uma cultura milenar como a chinesa, tão antiga, que traz tantos provérbios adoráveis, né, professor? Aliás, falando em adorável, os nossos ouvintes estão acompanhando aqui a entrevista, gostaram demais, agradecem pela aula, por exemplo, o Emerson Araújo, é um deles. Mas o pessoal tá curioso também, né, Fábio França? Muito, aliás, porque essa imagem é belíssima, né? O professor, você é indelicado aqui perguntar, qual cidade é essa, hein? Olha, eu não estou na China hoje, né? Eu volto agora para a China em agosto, mas eu estou na cidade de Tbilisi, que é capital da República da Geórgia. Olha! Encostadinho na Rússia, estou aqui encostado na Rússia, e aqui embaixo você vê um rio, que é o Rio Kura. Ele tem outro nome aqui em georgiano, que eu sempre esqueço, mas Kura é o nome em turco, que surge na Turquia e termina no Mar Cáspio. O senhor comeu cachapuri aí já, professor? Já é maravilhoso, né? Já comi bastante cachapuri. Né? É uma cozinha, e é interessante, né? Porque a Geórgia é um país eurasiático, então Sim. Você tem os traços caucasianos, que são os europeus, da cultura europeia,
Mas a questão da hospitalidade, da comida, é muito aquilo que você vê na Ásia. Então, é realmente uma encruzilhada cultural aqui. Nossa, Ótimo. fiquei com vontade de conhecer. E olha, 2 pessoas aqui na redação, porque rolou até um bolão, viu, professor, para saber onde o senhor está. 2 pessoas acertaram, Geórgia, mas também por causa da bandeira que eu aparece olhei ali embaixo e fim. falei, olha, aquela bandeira é da Geórgia ali embaixo, mas não sei, vamos perguntar para saber, né? Muito bom. Se você está acompanhando só pelo rádio, depois vale a pena entrar no YouTube e dar uma olhadinha nessa imagem belíssima atrás do professor. Aliás, professor, muito obrigada pela aula mais uma vez. O professor Marcos Vinícius de Freitas é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Bom fim de semana para o senhor, professor. Até a próxima. Obrigado, muito prazer conversar com vocês. Estou sempre à disposição. Obrigado, professor.